Vamos mudar de assunto, vamos falar da saúde dos cães. Você sabia que os cães também têm depressão? Pois é. Sobre esse assunto a gente vai conversar aqui no estúdio com Tawane Caroline Alves, veterinária. Bem-vinda. Bom dia, Lu. Eu que agradeço pelo convite. Tawane, geralmente a gente sempre escuta falar em depressão, mas em humanos, né? Dificilmente a gente escuta falar de depressão nos bichinhos. Então, os bichinhos, os cachorros também têm depressão? Isso mesmo, Lu. Os cães, né, apresentam a depressão e ela é uma condição comportamental. Então, ela vai alterar a motivação, o interesse e até mesmo alterações de humor nesses animais. Eles acabam, né, perdendo o interesse pelas coisas que eles tinham a prática de fazer no dia a dia, e isso não somente vai ser desencadeado por motivações diárias, como, por exemplo, mudanças bruscas no ambiente, mas também podem ter causas de hormônio, né? Então, doenças endócrinas, como, por exemplo, um hiperadrenocorticismo, e entre outros problemas que a gente precisa sempre estar levando em consideração, né? E avaliando, justamente porque nessas causas, né, não vai só alterar o bem-estar emocional, mas também o bem-estar físico desses cães. É muito comum depressão nos cães? Nesses últimos anos, a gente tem pegado uma rotina muito maior. Então, assim, com o aumento, né, da questão do desenvolvimento, dessa questão dos apartamentos, né, dessa parte mais futurista na cidade, os animais estão ficados mais tempo ainda dentro de um local mais fechado, né? Então, assim, imagina um animal de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde dentro de um apartamento. Se a gente compara com um ser humano, o ser humano geralmente fica em casa, tem uma televisão, tem um celular, né? Tem outras motivações para fazer. O animal não. Inclusive, tem vídeos circulantes em Instagram que demonstram que o tutor sai para trabalhar e o animal fica ali triste esperando na porta até o tutor voltar. Então, a gente precisa, né, fazer um manejo para que isso reduza significativamente. A gente pode dizer que ele fica, então, entediado? Os cachorros também sentem isso? Eles têm esse tédio, mas não somente por conta, né, de uma tristeza que fique ali, porque o tutor saiu de casa e deixou ele sozinho. E sim porque é uma mudança muito brusca na rotina. Ele está acostumado ali sábado e domingo, o tutor o dia todo com ele em casa, né? Passeia, faz tudo, leva para todos os lugares que vai. E de segunda a sexta tem aquela motivação dele ficar em casa o dia todo sem nenhum tipo de recurso, né? Que a gente precisa estar estimulando nesses animais. O que é o ideal, então, a gente fazer para evitar essa tristeza, essa depressão nesses bichinhos? Então, pensar sempre na questão do enriquecimento ambiental, então buscar brinquedos, né, em casa, fortalecer a questão da alimentação, gerar brincadeiras com estímulos também olfativos, né, auditivos, para que eles sejam estimulados, levar para passeio. Então, o animal precisa passear pelo menos 2 vezes ao dia, né, para estar estimulando ele a ter esses movimentos no dia a dia, na vida dele. Essa depressão é perigosa no meio animal? Sim, porque os animais vão desenvolver sintomas, né? Então, esses sinais clínicos que eles vão demonstrar pode desenvolver apatia, letargia, né, que é o desânimo. O animal, ele pode ficar com automutilação, então ele começa a lamber a patinha a ponto de ficar na carne viva. Tem animal que começa a escavacar ali o piso de cerâmica com muito estresse. Então, é animal que tem a redução da alimentação, que a gente chama na veterinária como hiporexia, até mesmo chega à anorexia, que é a perca total de apetite. Então, essa anorexia é extremamente perigosa. Tem animal que vocaliza, então fica ali vocalizando, pode ser choro, pode ser por estresse. E tem animais também que têm a mudança comportamental, que é um dos perigos mais consideráveis, que é justamente a agressividade e a irritabilidade também. A gente vê muito nas redes sociais, né? Porque tá todo mundo todos os dias nas redes sociais. Tutores mostrando imagens dos seus animais, às vezes que rasgou o sofá, às vezes que quebrou um vaso. Isso tem a ver com estresse? Pode desencadear esse estresse, essa depressão? Pode sim. Como eu disse, né, não só fatores como doença, né, problemas endócrinos, também problemas crônicos como dor, mas também o manejo em si. Então, se um animal não tem um recurso em casa, sim, ele vai desenvolver esses distúrbios, né, no dia a dia dele, sim. Como poderia ser esse recurso dentro de casa para uma pessoa que não consegue levar o bichinho para passear todos os dias, né? Porque tem aquelas pessoas que têm uma rotina extremamente atarefada, mas precisa criar um ambiente, então, interno, né? Precisa. Então, existem hoje, né, feromônios como Adaptil, algumas outras marcas em si, que a gente pode colocar na casa, sprays, né, coloca também recursos ali em tomada para
inalar no ambiente. Existem brinquedos, né? O YouTube, o Instagram tá aí para nos auxiliar nessa questão de recursos mesmo. Então, a gente, assim, ontem mesmo eu estava avaliando um paciente e ele, né, eu indiquei justamente pegar uma caixinha, botar um pouquinho de ração dentro para eles tentarem serem estimulados a brincar com aquele produto, né, aquele brinquedinho e comer da mesma forma. Dá para o tutor desenvolver isso em casa e dá para comprar também nas clínicas veterinárias, que nas lojas de pet shop já tem esse fator também desenvolvido, né, para minimizar isso que tem desenvolvido tanto aqui na nossa cidade, né, região Nordeste, no Brasil como um todo. Identificada a depressão, como é que é feito o tratamento? É só em casa mesmo? É um tratamento com medicamentos? Como é que é feito isso? Então, para a gente diagnosticar, a gente precisa saber a causa base. Então, a gente diferencia, né? Então, precisa de uma avaliação de um médico veterinário para diferenciar se tem causa, se é um fator doença ou se é um fator comportamental em si. Então, assim, por exemplo, se entrou um neném em casa, novo, teve o ente veio a falecer, infelizmente, o animal pode desenvolver alguns problemas. Então, a gente precisa, né, fazer uma anamnese, que é uma conversa com o tutor, para entender o que o animal está apresentando, saber os históricos anteriores, porque tem muitos animais que sofrem maus tratos e desenvolvem por conta disso, e a gente precisa, né, fazer avaliação comportamental num todo. Então, descobrindo a causa base, a gente consegue avaliar esse animal. Só que não é uma avaliação de um dia só, é uma avaliação contínua que precisa tanto do esforço do veterinário na clínica veterinária, como também o esforço em casa do tutor, justamente para a gente chegar num tratamento específico e aquele animal ter um prognóstico muito melhor. Só para a gente finalizar, Tawane, o que pode ser feito para prevenir essa depressão nos bichinhos? Então, a gente pode hoje já desenvolver, né, recursos específicos. Então, levar o animal para passear, né, fazer com que ele tenha uns estímulos em casa no dia a dia, levar ele a ter motivações, né, e desenvolver mesmo que ele não venha a ter nenhum tipo de estímulo estressante. Então, se o animal está se automutilando, a gente tem que descobrir se a causa é problema infeccioso, porque tem problemas dermatológicos que podem desenvolver, ou se ele está passando por algum tipo de estresse em específico. Tem animais até que precisam entrar com tratamento de medicamento. Então, por exemplo, tem animais que a gente entra com a fluoxetina para ter, né, um recurso adicional, justamente pelo estresse, que é de uma forma assim exacerbada, e eles acabam desenvolvendo um tipo de quadro de irritabilidade muito maior. Tem animal que tem ansiedade, né, por separação. Então, tem que fazer ele ter estímulos para que ele entenda que aquele período vai acontecer, mas que vai acontecer da melhor forma para ele. Então, se tiver como, né, além de brinquedos, desenvolver, né, comedouros educativos, os bebedouros também que têm estímulos de fonte, né, e outros tipos de estímulos para poder amenizar esse comportamento desses animais. Queria muito agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada.